Voltar para o São Paulo não é só voltar para um clube, é voltar para um sentimento, uma responsabilidade, uma história. E quando Dória deu aquela coletiva, irmão, dava para ver no olho dele, o cara tá afim, o cara tá fechado com o tricolor. Em meio a esse caos nos bastidores, com crise política explodindo, gente querendo impeachment de presidente, investigações e confusão nos corredores do Morumbi, o Dória chega com discurso reto, sem rodeio, sem mimimi, não tem como falar não pro São Paulo. E essa frase diz tudo. Diz o que a gente quer ouvir, o que a torcida cansou de pedir para quem veste essa camisa: respeito. Não é qualquer clube. Não é qualquer escudo. É o São Paulo Futebol Clube. E quando um jogador entende isso antes mesmo de entrar em campo, metade do caminho já está andado. Dória tem 31 anos. Já rodou, jogou na França, Espanha, México, Turquia. Mas olha só como é a vida. O coração chama. E chamou de volta para casa. Porque sim, mesmo tendo passado pouco tempo no São Paulo em 2015, ele se sentiu em casa. E agora voltou como quem quer ficar, como quem quer resolver. A coletiva dele foi um banho de maturidade. Enquanto tem jogador que foge do microfone, que dá resposta protocolar, o Dória abriu o jogo. Falou de crise. Falou. Mas falou como tem que ser falado, com os pés no chão e a cabeça no lugar. Disse que quem resolve isso é o time dentro de campo. Que política se resolve lá, mas que o torcedor quer é vitória. E é verdade. A gente tá cansado de manchete. A gente quer é bola na rede. Não dá mais para aceitar jogador que chega aqui e fica em cima do muro. Que finge que não sabe onde tá. O Dória sabe. Sabe que tá num dos maiores clubes do mundo. E quando ele fala que jogar no São Paulo não tem como dizer não, ele tá falando que todo torcedor quer ouvir desde moleque. O elenco precisa disso. Precisa de liderança, de referência. E não falo de gritar no vestiário não. Tô falando de cara que dá o exemplo no treino, na entrevista, na postura. A chegada do Dória pode ser a virada de chave que a gente precisa em 2026. Um cara com experiência, mas com fome. Que não veio para se aposentar em paz, mas para buscar título. A frase que mais pegou foi aquela do: se tem jogador que pensa duas vezes para jogar no São Paulo, tá errado. Mano, é isso. É exatamente isso. Quem hesita, quem coloca dinheiro ou conforto na frente do escudo, não merece essa camisa. E o Dória deu um tapa em muita gente com essa declaração. Sem citar nomes, mas falando com o mundo. Claro que ele não ignorou a crise. Ele sabe. Todo mundo sabe. A bagunça nos bastidores é real. O conselho vai votar impeachment do presidente. Tem denúncia, tem investigação, tem perito envolvido. Mas o jogador não pode entrar nessa. O jogador tem que fazer o que sabe, jogar bola. E ele falou isso. Que já viveu coisa parecida no Botafogo, que teve problema político no México, e que sempre resolveu jogando. Isso mostra o quanto ele tá maduro. Não é moleque mais. É zagueiro cascudo, de grupo, de vestiário. E não tá chegando agora no futebol. Sabe separar o que é fofoca do que é fato. E sabe blindar o grupo. Porque no São Paulo, ou você blinda ou vira bagunça. Outra coisa que ele falou e que me pegou de jeito foi sobre o retorno ao CT. Que não sabia que precisava sentir aquilo até sentir. Cara, é esse tipo de declaração que emociona. Porque não é decorado. Não é frase pronta. É sentimento. O cara reencontrou o pessoal da limpeza, do restaurante, os funcionários antigos. Se emocionou. Isso não se compra. Sabe o que isso mostra? Raiz. O cara é raiz. Não é estrela que se acha acima de todo mundo. É jogador que respeita quem tá ali há 10, 20, 30 anos no clube. Isso, pra mim, vale mais do que qualquer reforço midiático. O cara que valoriza o ambiente, valoriza a instituição. O elenco do São Paulo tá em construção. Vieram o Carlos Coronel, goleiro bom, e o Danielzinho, que pode surpreender. Mas a chegada do Dória é a que mais mexe com o torcedor. Porque é um retorno. Porque tem história. Porque tem verdade. E o São Paulo precisa urgentemente de verdade. Depois de tanta promessa, tanta contratação que deu errado, tanta diretoria que enrolou, a gente precisa de jogadores que sejam transparentes, que joguem com alma. E o Dória parece ser esse cara. É claro que ele vai ter que mostrar em campo. Ninguém ganha jogo só com palavra bonita. Mas o começo já é diferente. Já começou ganhando o torcedor. E isso, meu amigo, é meio caminho andado no Morumbi.
Outra coisa importante é que o Doria chega no momento em que a zaga do São Paulo carece de firmeza. A defesa oscila. Tem jogo que parece sólida, tem jogo que vira peneira. E zagueiro experiente, que se posiciona bem, que orienta, é essencial. A liderança dele pode ser fundamental para a garotada, para a base que vem subindo, para quem está chegando. O São Paulo tem joias, mas precisa de espelho. E o Doria pode ser esse espelho. Ele falou das melhorias no CT e disse que a estrutura do São Paulo é nível Europa. Cara, isso é muito importante, porque às vezes a gente mesmo esquece do tamanho do clube, do que tem nas mãos. E ouvir isso de quem já passou por França, Espanha e México reforça: o São Paulo é gigante e precisa se comportar como tal. O São Paulo não pode mais se apequenar, não pode mais aceitar pouco. E o Doria chega com mentalidade de gigante, sem medo de cobrança, sem medo de responsabilidade. E olha que ele chegou no momento tenso. Qualquer outro jogador pensaria duas vezes. Mas ele não. Ele quis voltar, porque sabe que aqui é casa. Porque sabe que o clube vive de história, de amor, de torcida. Tem jogador que vem pelo salário. Tem jogador que vem por contrato longo. E tem jogador que vem por gratidão, por projeto, por sentimento. Doria é esse último. Não tô aqui dizendo que ele é o salvador. Longe disso. Mas ele é um passo na direção certa. Um tijolo firme numa estrutura que precisa ser reconstruída. E a gente precisa mais disso, de gente que queira reconstruir, que não fuja do desafio, que não se esconda quando o clube está em crise, mas que apareça, que enfrente. Agora é torcer para a comissão técnica entender o valor dessa liderança, para ele ter sequência, para se entrosar com o time. Porque jogador com essa postura não pode ficar no banco. O São Paulo tá sedento por título. A torcida tá cansada de sofrer. E talvez, com caras como Doria, esse cenário comece a mudar. Ele não veio para passeio. Veio para lutar. E é isso que o torcedor quer ver. Luta. Entrega. Raça. Sangue nos olhos. É assim que se começa uma nova história. Com verdade. Com coragem. Com São Paulo no coração. E que essa volta seja só o começo de um 2026 muito mais digno do que os últimos anos. A gente merece. O Doria merece. O São Paulo merece. Seja bem-vindo de volta, zagueiro. Agora é campo, é bola, é guerra. E a gente vai estar com você. Porque quem honra o escudo, tem o nosso respeito. E quem ama o São Paulo, tem o nosso apoio. Sempre. Até o fim. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O barulho começou baixo, quase como aqueles sussurros que correm no Morumbi num fim de tarde, quando a arquibancada ainda está vazia, mas a história já está toda ali, respirando. Primeiro foi uma frase solta aqui, um comentário atravessado ali, e de repente a cidade inteira parecia repetir a mesma possibilidade com aquele brilho no olho que só a torcida do São Paulo entende. Reinaldo estaria pronto para voltar ao soberano, e não apenas como boato comum, mas como se tivesse confirmado, como se tivesse aberto o peito e dito, sem rodeios, que o caminho de volta está traçado. E quando um rumor tem cara de confirmação, ele muda de peso, muda de cor, muda de temperatura. Porque não é só sobre um jogador que vestiu a camisa, fez história do seu jeito, dividiu opinião, provocou amor e raiva no mesmo lance. É sobre o sentimento de reencontro, sobre a ideia de que certos personagens pertencem ao palco, e o Morumbi, o soberano, sempre foi um palco grande demais para ser esquecido por quem já sentiu a vibração do escudo no peito. Como torcedor do São Paulo, eu sei bem como funciona essa linha fina entre esperança e cautela. A gente já viu promessa virar poeira e quase virar nada. Mas também já viu o impossível aparecer na porta do CT, já viu o inesperado virar capítulo lindo, já viu o clube se reinventar quando ninguém apostava. Por isso, quando falam que Reinaldo confirma retorno, a mente viaja, mas o coração faz o que sempre fez, acelera e tenta entender o que isso representa para o momento do tricolor. Porque retorno não é só chegada. Retorno é narrativa. É o passado batendo na porta do presente, pedindo para entrar com roupa nova e cabeça diferente. E Reinaldo, do jeito que sempre foi, carrega um tempero que o São Paulo conhece bem, personalidade. Ele não passa despercebido. Ele não entra em campo para ser invisível. Ele pisa no gramado como quem sabe que o futebol é disputa, é grito, é provocação, é coragem. E tem hora que um elenco precisa exatamente disso, de um cara que não treme, que banca o jogo e que sustenta a pressão.
Eu lembro de como era ver o Reinaldo por aqui. Tinha jogo em que ele parecia carregar a faixa lateral como se fosse um corredor de guerra, indo e voltando, brigando por cada bola, discutindo cada detalhe, subindo como ala e aparecendo como opção quando o time precisava respirar. Tinha também os momentos em que ele virava assunto por uma escolha errada, por uma tomada de decisão precipitada, por um lance que irritava. Mas o curioso é que até isso faz parte do pacote de um jogador que vive intensamente. E o Morumbi sempre teve uma relação especial com figuras assim, ou você abraça, ou você discute, mas você nunca ignora. Só que agora não se trata do Reinaldo de ontem, e sim do Reinaldo que poderia voltar hoje, com o peso de quem conhece o caminho e com a chance de escrever uma volta por cima que encaixa como luva no enredo de um clube gigante. O São Paulo é feito dessas voltas, dessas retomadas, dessas reconstruções que parecem impossíveis e que, do nada, viram realidade. E se há uma coisa que o torcedor quer sentir de novo, é aquele clima de Morumbi cheio acreditando, não apenas torcendo, mas impondo respeito. A palavra soberano não é só apelido. É lembrança de domínio, é memória de noites históricas, é a identidade de um clube que já foi referência continental e que luta para manter essa aura viva em cada temporada. Quando falam em retorno ao soberano, o símbolo é forte. Não é só voltar ao estádio, é voltar à essência, é voltar ao sentimento de pertencimento. E Reinaldo, com todas as suas marcas, tem vínculo com essa atmosfera. A especulação de que ele confirmou mexe porque o torcedor imagina a cena. Imagina a notícia estourando, imagina a foto com o escudo ao fundo, imagina a primeira entrevista, o primeiro treino, o primeiro cruzamento, o primeiro carrinho, a primeira comemoração. Imagina também o impacto no vestiário, aquela voz mais experiente, aquela postura de quem já enfrentou pressão aqui dentro, de quem sabe o que é cobrança de torcida grande, de quem entende que no São Paulo não existe jogo pequeno. E se o clube está no momento em que cada detalhe conta, ter um lateral com rodagem e personalidade vira assunto sério. Porque futebol não é só técnica, é encaixe. É a peça certa no momento específico. É entender se esse retorno seria para ser titular, para disputar posição, para dar profundidade, para elevar nível de treino, para empurrar os mais novos, para cobrir lacunas que, às vezes, custam caro em jogos grandes. A torcida não quer nome por nome, quer resposta em campo. E a grande pergunta que fica é: o Reinaldo que volta, volta para resolver? Eu, como São Paulino, não finjo que não existem dúvidas. Toda volta carrega risco. O futebol muda, o ritmo muda, o elenco muda, a exigência muda. Mas também existe uma vantagem preciosa. Ele conhece o ambiente, conhece a pressão, sabe que aqui não dá para se esconder. E talvez, justamente por isso, ele possa voltar com a cabeça diferente, mais madura, mais calculista, mais consciente do que precisa entregar para transformar rumor em acerto. Tem também o lado emocional da arquibancada. A torcida do São Paulo é imensa e exigente, e ao mesmo tempo apaixonada por símbolos. Quando sente que alguém quer voltar de verdade, quando percebe entrega, a arquibancada abraça. E quando abraça, o Morumbi vira outra coisa. Vira um monstro empurrando. Vira aquele som que não cabe em vídeo. Vira aquele clima de aqui a São Paulo que mexe com qualquer adversário. E o mais interessante é que essa história de retorno não aparece por acaso. Ela surge num cenário em que o torcedor busca sinais de ambição. Porque o São Paulo não pode viver apenas de sobreviver. O São Paulo precisa olhar para frente com fome de título, com fome de grandeza, com fome de impor respeito. Qualquer movimento que pareça fortalecer o elenco, ainda que por especulação, vira gatilho para a esperança do torcedor, que quer ver um time mais consistente, mais competitivo, mais pronto para decidir. Reinaldo, ao longo da carreira, sempre carregou aquele estilo mais ofensivo, de lateral que gosta de se projetar, de aparecer no ataque, de ser opção por fora, de cruzar, de bater falta, de chamar a responsabilidade. E isso pode casar com o que o São Paulo precisa em determinados jogos, quando o adversário fecha o meio e obriga o time a ser agressivo pelos lados. Numa temporada longa, ter repertório é vital. E repertório, muitas vezes, vem de peças que sabem jogar de mais de um jeito. Mas o torcedor também sabe, para voltar ao soberano e dar certo, não basta entrar com o nome. Tem que entrar com a disposição de recomeçar. Tem que entender que a camisa pesa, que a cobrança é diária, que o erro vira manchete e que o acerto vira obrigação. É o preço de ser São Paulo. E se Reinaldo realmente confirma esse retorno, então ele também confirma que está disposto a encarar tudo isso de novo. E isso, por si só, já diz muito. Porque quem não quer pressão não volta para o Morumbi. Quem quer vida tranquila escolhe outro caminho. O Morumbi, o CT, o vestiário, a torcida, a história, tudo exige. E é exatamente por isso que o retorno parece tão simbólico.
É como se ele quisesse, mais uma vez, provar que consegue sustentar o peso da camisa tricolor. A cidade se move diferente quando uma notícia assim começa a ganhar corpo. Você percebe nas conversas, nos grupos, nos comentários, na ansiedade. O torcedor do São Paulo, quando pega um fio de esperança, puxa com força. A gente quer acreditar. A gente quer que seja verdade. E, ao mesmo tempo, a gente se arma. Contra a frustração. É aquela defesa emocional de quem já foi enganado por boatos, mas que mesmo assim não consegue evitar o brilho no olhar. E aí surgem as imagens mentais, o lateral alinhado na beira do campo, o Morumbi pulsando, o adversário sentindo a pressão, o São Paulo mais agressivo, mais cascudo, mais pronto para o jogo duro. A torcida imagina até a volta do personagem, daquele cara que provoca, que irrita rival, que joga com sangue no olho. Porque em clássico e em mata-mata, muitas vezes, o que decide não é só a tática, é o espírito. E espírito não se compra fácil. Ao mesmo tempo, o retorno pode ser visto como recado interno. Um sinal de que o clube quer fortalecer o elenco com peças que conheçam o ambiente. Um recado de que não dá para depender de improviso, de sorte, de lampejo. Se o São Paulo quer crescer, precisa montar grupo com opções, com competição interna, com gente acostumada a ganhar disputa. E Reinaldo, goste ou não, sempre foi um cara competitivo, do tipo que não aceita ser figurante. E se tem algo que o São Paulo precisa é de consistência. A torcida cansou de ver um time brilhando num jogo e apagando no seguinte. Cansou de ver partidas em que o adversário parece mais ligado, mais intenso, mais faminto. O São Paulo precisa ser aquele time que entra todo jogo como se fosse final. E um retorno pode servir como combustível para reacender esse tipo de mentalidade, desde que venha acompanhado de trabalho e entrega. A beleza do rumor é essa. Ele abre portas na imaginação. Ele permite que o torcedor sonhe com ajustes, com soluções, com um elenco mais completo. Mas o rumor também carrega responsabilidade. Se o retorno se concretiza, ele precisa ser sustentado por performance. Porque no fim, o futebol cobra. O Morumbi cobra. O São Paulo cobra. E o torcedor, principalmente, cobra. E eu fico pensando no primeiro jogo em que ele pesaria no gramado do Soberano de novo, com a camisa do tricolor, ouvindo aquela mistura de expectativa e julgamento. Porque a torcida é isso. É amor, mas é exigência. É abraço, mas é cobrança. E talvez seja exatamente o ambiente perfeito para um jogador como Reinaldo, que sempre pareceu precisar desse fogo para render mais. O rumor cresce porque encaixa com o que a torcida sente, a vontade de ver o São Paulo se fortalecer, se organizar, se impor. A vontade de ver o Morumbi ser novamente uma fortaleza temida. A vontade de ver o clube retomar um caminho de protagonismo. Não é saudade vazia. É necessidade. É urgência. E por isso, qualquer sinal de reforço, qualquer indício de retorno, vira combustível para um torcedor que vive a camisa como parte da própria identidade. Se Reinaldo realmente confirma retorno ao soberano, a história ganha contorno de reencontro e desafio. Reencontro com a torcida, com o estádio, com a atmosfera tricolor. E desafio de provar que não é volta por nostalgia, mas por ambição. Que não é retorno para encerrar, e sim para competir. Que não é para ser lembrado, mas para ser útil, decisivo, relevante. E o mais bonito, e ao mesmo tempo mais perigoso, é que o torcedor do São Paulo acredita em finais épicos. A gente acredita em noites de Morumbi em que tudo se encaixa, em que o time vira gigante, em que o adversário encolhe, em que a camisa pesa como armadura. Um retorno assim pode ser peça de um roteiro maior, desde que o clube saiba construir e que o jogador saiba entregar. Por enquanto, fica a vibração no ar, aquela ansiedade que não cabe no peito. Fica a conversa que não para, o debate infinito, a esperança que cresce e a cautela que acompanha. Mas uma coisa eu garanto, como São Paulino, se esse rumor virar realidade, o soberano vai sentir. Vai sentir no eco das arquibancadas, no brilho das luzes, no grito que sobe como onda, e naquele sentimento que só existe aqui, quando São Paulo se conecta com a própria grandeza. E talvez seja isso que mais mexe com a gente, a ideia de que, com a confirmação desse retorno, não é só Reinaldo que volta. É um pedaço de energia que retorna junto. É um sinal de que o clube se move. É um lembrete de que o Morumbi continua sendo palco de histórias grandes. E o torcedor, que nunca deixou de acreditar, já está pronto para viver mais uma, do jeito que for, com tensão, com emoção, com dúvida, com esperança, mas sempre com o coração tricolor batendo mais forte.